Fala um pouco da sua conversão para o catolicismo. Da minha conversão. Bom, ela foi relativamente recente, né? Eu considero que eu virei católica de verdade em janeiro desse ano, porque até então houve um período de transição desde janeiro do ano passado. E como eu passei então, eu era protestante antes, né? Então, logo no início da pandemia, eu me converti ao protestantismo com uma amiga minha que eu conheci através da política, né? Na época eu trabalhava no governo do estado e comecei a conhecer muita gente da política e tal. E o Facuri, que é um amigo que eu fiz na política, falou: olha, você tem que conhecer minha mulher e tal. Fui conhecer a mulher dele, que é a Vivian, minha amiga até hoje. E ela me convidou para estudar a Bíblia com ela e eu me converti ao protestantismo lá no primeiro ano de pandemia, ali. E então eu comecei a frequentar uma igreja batista, chamava Calvary Church, uma igreja americana em São Paulo. Depois frequentei a Bola de Neve, enfim, mas assim, eu sempre não que eu tinha muita curiosidade na época, quando eu via pessoas que eu considerava muito inteligentes sendo católico. Porque crente acha que católico é burro, né? Crente acha que católico não lê a Bíblia, né? Onde é que tá o terço na Bíblia, aquelas coisas. Então, eu era essa crente. Então, eu achava muito curioso. Eu me lembro que, por exemplo, quando o Guilherme Freire me chamou para participar do Red Pill, né? Que era um podcast que ele apresentava. Eu não conhecia o Guilherme, eu cheguei lá e falei: nossa, como pode? Esse cara é tão inteligente, ele é católico, não é possível que ele não lê a Bíblia, sabe? Um pensamento bem... enfim, na época a Mari Brits também, que já era minha amiga, tinha se convertido ao catolicismo, mas a gente estava um pouco afastada e eu também não me aproximava tanto para perguntar essas coisas. E também, logo em seguida, eu comecei a conversar com o Rasta. O Paulo Cogos eu já conhecia de antes, comecei a me aproximar mais do Paulo também. Obrigada. E aí o Rasta eu falo que ele teve uma paciência de Jó comigo, assim, porque eu era uma crente muito chata. E eu tinha curiosidade, mas eu também tinha aquela coisa do confronto inicial, né? Você quer provar que você está certa. Eu sou essa pessoa, né? O que você quer? Você quer ser feliz ou ter razão? Eu quero ter razão. Eu só sou feliz tendo razão. Mas, então, eu questionava, mas inicialmente de uma forma bem combativa, e depois as coisas que ele falava foram entrando na minha cabeça. Porque o protestantismo, no meu caso, fez uma lavagem cerebral. Acho que no caso de muita gente, né? Não vamos entrar nessa... Mas é muito doido como coisas muito simples demoram muito tempo para entrar na nossa cabeça quando a gente já cria essas preconcepções. Então, por exemplo, quando... Assim, eu demorei meses... E olha... Eu demorei muito tempo para entender que nem tudo precisava estar na Bíblia, né? Tipo assim, é uma coisa tão básica, tão simples, né? E por incrível que pareça, eu fui entender alguns conceitos quando eu também comecei a ouvir, tipo, judeus falando da Torá. Eu me lembro de ver um rabino falando que eles tinham a Torá falada e a Torá escrita. Torá oral e Torá escrita. Perdão. Torá oral e Torá escrita. E aí eu falei assim, nossa, é verdade, né? Então o catolicismo nada mais faz do que, né, continuar uma coisa bem básica, assim, da primeira religião monoteísta do mundo, né? Então foram conceitos que eu fui entendendo aos poucos, mas assim, como eu falo, o Rasta teve muita participação nisso, porque ele teve muita paciência mesmo, assim, ele foi bem paciente comigo, e ele fazia telefonemas comigo, FaceTimes, me explicava as coisas e tal. E o próprio Freire, uma vez... o Pedro Augusto também, que eu conheci na época. E eu me lembro que em janeiro do ano passado foi quando o Rasta veio para o Brasil. Aí ele falou: não, você vai na missa comigo. Eu falei: bom, mas eu não posso nem tirar foto, né? Assim, não posso, o que eu vou explicar para os meus seguidores? Brincadeira. Mas eu acabei indo com ele à missa. Eu estava com uma amiga e nessa missa a gente encontrou o Freire, acho que estava o Pedro Augusto também. Foi uma coisa bem, assim, bem providencial mesmo, assim. Aí a minha amiga, que é a Tereza Mainardi, falou: olha, vocês não querem comer uma pizza lá em casa depois da missa? E aí nós fomos. E o Guilherme acho que tinha acabado de lançar o curso da História da Igreja. Então ele estava bem inspirado esse dia, assim. Então, quando eu vi, estava sentado, assim, o Guilherme na minha frente, o Rasta, o Pedro Augusto. E assim, e ele deu um aulão, assim, da História da Igreja, que eu fiquei bem impressionada. E eu já estava entendendo muita coisa. E eu saí esse dia da casa da Tereza pensando, bom, esse é o certo. Tipo, a Igreja Católica é o certo. Mas agora eu quero sentir isso, né? Porque crente também tem isso. Também a gente quer sentir as sentir, coisas. Não basta a gente tem que sentir a emoção, o Espírito Santo. Né? Aquela coisa. Então eu comecei a me forçar aí. Eu comecei a rezar o terço todos os dias. Eu comecei a me forçar a ir à missa, mesmo que não fosse todas as semanas, mas eu comecei a ir. Eu lembro que eu não queria ir na Nossa Senhora do Brasil, porque
sei lá, eu achava muito modinha e eu, enfim. Na verdade, assim, também tinha uma questão que era a seguinte: quando eu era mais nova, a minha mãe me levava na Nossa Senhora do Brasil por um período, assim, todos os domingos. Minha mãe é aquela católica espírita, né? Mas ela me levava à missa às vezes. E eu lembro que eu achava a coisa mais chata do universo. Então eu ia à missa com a minha mãe, mas era uma experiência. Até porque, assim, ela não explicava exatamente o que a gente estava fazendo lá. Era uma fé mais sentimental, uma fé por seguir os pais, né? Exato. Então, mas era uma experiência muito chata para mim. E eu me lembro de, logo em seguida, né, minha mãe ter largado totalmente a Igreja Católica e ter seguido somente o Espiritismo. Mas era uma experiência chata, inclusive com a minha mãe. Porque era um lugar que eu tinha 10 anos de idade, sei lá, 11. Eu estava com a minha mãe num lugar que eu não podia falar, não entendia o que estava acontecendo, ninguém me explicava nada. Talvez nem a minha mãe entendesse, não sei. E então eu tinha essa memória de que a missa era uma coisa muito chata. E eu falei, não, Nossa Senhora, eu não vou. E aí eu me lembrei que meu pai é falecido. Ele faleceu vai fazer 3 anos que ele faleceu. Mas meu pai era italiano, tal. A minha avó, por parte de pai, era muito católica. E então meu pai era de 41, então ele foi pré-boomer, mas mesmo assim ele tinha muita coisa de boomer. Mas nessa área ele ainda era bem tradicionalista, assim. Então, quando ele ia à igreja, ele queria ir no Mosteiro São Bento, ele gostava de ouvir canto gregoriano. E todo dia dos pais e aniversário do meu pai, a gente ia no Mosteiro São Bento assistir a missa, né? E eu me lembrei disso e falei, bom, então já que é para assistir uma missa, eu vou no Mosteiro São Bento. E, bom, quem é de São Paulo sabe, né, que chegar ao mosteiro não é a coisa mais simples do mundo, porque você tem a Cracolândia, não é tão perto, pelo menos de onde eu moro. Então, mas eu fazia esse esforço porque lá eu tinha uma experiência sensorial melhor. E fui insistir, foi na persistência. Eu insisti, eu comecei a frequentar, passei a ir às missas todos os domingos. Em um período eu conseguia ir à missa todos os dias, então eu me forçava a isso. E aí, neste ano, em janeiro desse ano, aqui no passado ainda teve todo aquele tumulto das eleições, eu estava na Jovem Pan ainda, eu com 700 mil processos nas costas, não sei o quê, então ainda não estava muito concentrada nessa fase na questão espiritual. E aí, em janeiro desse ano, saí da Jovem Pan, comecei a ter mais tempo para pensar a respeito e para me dedicar mais à fé. E aí E também teve uma outra coisa, eu também comecei a conhecer do mais absoluto nada, assim, pessoas muito especiais católicas, que hoje são minhas amigas, assim, hoje minha turma de amigas são todas católicas que eu conheci recentemente. Ou através da internet, a própria Paulinha, que estava também aquele dia, a Adriana, todas as meninas que estavam lá aquele dia, são dessa... E elas não eram amigas antes também. Então foi uma turma de mulheres que se conheceu de 2 anos para cá, e a gente foi meio que a gente falou assim, bom, a gente pensa igual, também essa veia católica mais tradicional também, a gente se entende, então... Foram amizades recentes, mas muito especiais. Então, a gente se apoiou uma outra e conseguiu se firmar mais na fé, né? Isso me ajudou muito, sem sombra de dúvida. Vocês criaram o grupo ou não? O grupo de estudo foi a Adri. Logo que o Guilherme saiu da BP, lá atrás, a Adri criou o grupo. Que ela se converteu em seguida. Ótimo. Excelente, parabéns pela conversão. Ótimo. Obrigada. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.